Bom, sejam todos bem-vindos novamente. Na aula anterior, nós estávamos falando sobre a reprodução das abelhas e nós vamos iniciar agora, né, com a sociedade aí das formigas. Então vamos iniciar, tá? Deixa eu só colocar aqui na forma de apresentação. Eu vou ativar aqui o laser. Então vamos dar início aí a nosso conteúdo, né, a nossa aula sobre a sociedade das formigas. Então a sociedade das formigas, como vocês podem observar aqui, gente, na verdade, ela é praticamente igual à sociedade das abelhas. Tem a divisão das castas, como você pode observar aí nessa imagem. Nós temos aí a divisão das castas em rainha, macho, operária e soldado. E, como vocês podem observar, né, existem algumas diferenças. A rainha sempre grande, com abdômen grande também. O macho menor em relação à rainha. Macho e rainha possuem asas, mais na frente eu vou falar sobre a importância dessa asa, por que que elas têm asa e por que que depois elas perdem essas asas. Mais abaixo eu vou falar das operárias e soldados também. Bom, primeiramente, o que que acontece quando uma formiga, né, ou seja, várias formigas, saem do formigueiro alados, ou seja, com asas? Quando eles saem com asas, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses animaizinhos aí, né, essas formiguinhas, tanto macho quanto fêmea, estão saindo para o voo nupcial, ou seja, eles vão acasalar nesse voo nupcial, e aí o que que vai acontecer? A fêmea, ela irá ficar grávida, certo? Depois do voo nupcial e ela vai voltar sem asas. Só que ela não vai voltar para o formigueiro de onde ela veio, que é o formigueiro de origem. Tá aqui ela, tá? Ela não vai voltar para esse formigueiro aqui, ela vai construir um novo formigueiro para ela mesma, porque ela é a rainha. Então ela tá grávida e ela traz também aqui no na estrutura corporal dela, um pouco de fungo, tá. O que que é esse fungo? Esse fungo veio daqui, desse formigueiro da onde ela saiu, ou seja, o formigueiro de origem. E aí o que que acontece? Ela começa a cavar aqui, né, o solo. Quando ela cava o solo, ela começa a cultivar esse fungo ali dentro, até que ela acaba aí por gerar os seus descendentes. Esses descendentes que ela gera, como vocês podem observar aqui na imagem, eu vou até circular aqui com a canetinha. Ó, aqui tem uma formiguinha, aqui tem outra, e aqui tem outra, e aqui tem outra. São os filhos da rainha, tá? E o que que acontece nesse sentido? Quando ela gerou esses filhos, que foram, na verdade, soldados, que têm a função de proteger o formigueiro, né, por isso que os soldados eles têm as mandíbulas bem afiadas, bem grandes também, e fortes. E a operária, na verdade, tem a função de cuidar das atividades que ocorrem no formigueiro, tá. E aí o que que acontece? Você pode observar aqui, ó, que essa formiguinha ela tá trazendo uma folhinha aqui, né, ela vai trazer essa folhinha até aqui dentro, ó, do formigueiro, e vai dar essa folhinha para esse fungo aqui, correto? Ou seja, quando você vê uma formiguinha pegando um pedaço de alimento, eh, pegando cortando uma folha, ou até mesmo capturando um inseto morto, quando você vê as formigas fazendo isso, elas não vão comer aquilo, elas vão dar para o fungo, tá, para cultivar esse fungo, para que esse fungo, na verdade, se "alimente", entre aspas, e esse fungo cresça. Quando esse fungo crescer, elas vão se alimentar do fungo,
ok? Tanto a rainha quanto as outras formigas. E eu espero aí que vocês tenham entendido essa parte. Então aqui, ó, para vocês terem uma ideia de como é que é um formigueiro externamente, tá? Geralmente o formigueiro ele pode apresentar uma estrutura simples, ele pode ser um formigueiro pequeno ou ele pode ser um formigueiro grande. Então, aqui nós temos agora a sociedade, a gente finaliza as formigas, né, e vamos para os cupins. Vamos falar um pouco sobre os cupins. Bom, os cupins, eles têm uma organização bastante interessante, até um pouco mais complexa em relação às abelhas e em relação às formigas. Então, nós temos aqui as castas, né, divididas aí, operários ou operárias, soldados, soldados como sempre, com mandíbulas grandes, fortes, que servem para proteger a sociedade. Aqui nós temos o macho ou rei, nós temos aqui a rainha. A rainha em relação ao macho, sempre bem maior. E essa rainha aqui, do cupim, da sociedade dos cupins, ela é bem maior mesmo em relação às outras castas. Então, vamos entender como funciona o ciclo desses animais. Bom, primeiro, né, do cupinzeiro lá, sai os reprodutores alados. O que que são esses reprodutores alados? Os reprodutores alados são, né, os reprodutores substitutos, o rei e a rainha. Ambos saem para o acasalamento, a cópula. Só que o que que acontece? Se caso ocorrer do macho aqui, o rei, acabar sofrendo um acidente, acabar morrendo, aí o reprodutor substituto entra em ação para se reproduzir com a rainha. Depois que a rainha fica grávida, o abdômen dela fica dilatado, ela deposita os ovos lá no cupinzeiro e daqueles ovos vão surgir ninfas. O que que é ninfa? Ninfa é uma forma mais ou menos aí jovem dos cupins. Dessas ninfas, depois elas vão se transformando em operários, soldados e reprodutores alados. E aí, como você pode observar, o ciclo continua novamente. Então, olha aqui, ó. Observem essa imagem aqui, ó. Olha o soldado aqui, tá? A rainha é deste tamanho aqui em relação. Olha o tamanho em relação aos outros, tá? Aos outros cupins. Esses mais clarinhos aqui, esses mais branquinhos, são as operárias ou operários. Olha aqui o soldado com a mandíbula. Aqui são alguns exemplos de estruturas de cupins, de cupinzeiros, desculpa. Ó, só para você ter ideia. Enquanto o das formigas é subterrâneo, né? O dos cupins aqui no caso já é aéreo. Então, na próxima aula a gente vai falar aí um pouco sobre os tipos de relações ecológicas entre espécies diferentes. Até agora a gente falou de sociedade, nós falamos de relações ecológicas de indivíduos da mesma espécie, tá? Nós não ainda citamos relações ecológicas de espécies diferentes. Então, aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço. Qualquer dúvida, nós iremos marcar um plantão de dúvidas no Hangouts. Fiquem aí com as aulas para revisarem, estudarem e deixa eu só ver aqui. Tenham aí então um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo essa aula. Abraço.